Jeremias diz assim para Deus: achada as tuas palavras, logo as comi, e elas trouxeram para mim gozo e alegria, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Imagina você, todo dia você vai lá no Garibaldi. Garibaldi é um restaurante chique que tem ali, né? Aqui na Avenida Milão. E você pede o prato, né? Faz o cardápio que você quer lá, faz o seu pedido, e a comida vem na mesa e você fica lá olhando para a comida, olha e vai embora. No outro domingo, no outro dia, você faz a mesma coisa. Pede a comida, olha para a comida, mas não come. Essa comida vai ter algum efeito na sua vida? Absolutamente não. Por quê? Porque você achou a comida e não comeu a comida. O profeta Jeremias diz: achadas as tuas palavras, logo eu comi. A questão nossa não é receber a palavra, absorvê-la intelectualmente. A questão nossa é comer a palavra. Permitir que essa palavra faça parte da nossa vida, nutra a nossa alma, o nosso coração. Quando isso acontece, quando a gente come a palavra de Deus, o resultado é alegria e gozo. E aquela percepção de que Deus, apesar de ser o Senhor dos exércitos, soberano, Ele se preocupa comigo. Ele faz uma comida para mim, Ele me alimenta, Ele me sustenta, Ele me dá a sua provisão. Então é nesse espírito que nós vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 1 até o verso de número 11. Nós vamos ler e comer, né, esse texto, entendendo que é o alimento que Deus tem para o nosso coração hoje à noite. Vamos juntos? Jeremias, capítulo 17, verso 1 até o verso de número 11. Vamos abrir, se você tem a tradução revista e atualizada, vamos ler juntos, se não, leia com o vizinho que tem essa tradução. Jeremias 17, 1 a 11. Vamos lá, todos juntos. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, o monte do campo. Os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas,
mas não retamente. No meio de seus dias as deixará e no seu fim será insensato. Pai, obrigado por esta palavra. Nós cremos que ela está sendo separada para nós nesta noite. E assim como Jeremias disse lá no passado que comeu a tua palavra, nós nesta noite queremos também nos alimentar, Pai, desta tua revelação, desta tua comunicação. Então, Senhor, coloca no nosso coração fome do Senhor, fome da tua palavra. Coloca no nosso coração, Pai, a disposição não só de ouvirmos, mas também de sairmos daqui deste lugar e traduzirmos esta palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Permita, Pai, que esta palavra seja o que ela é, um poder transformador das nossas vidas nesta noite. Ó Pai, fala a cada coração de uma maneira pessoal e particular. E que esse falar resulte em mudança pessoal, mudança individual, mas também mudança da nossa comunidade, mudança da nossa cidade, mudança do nosso país. Nós assim te oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há 3 anos atrás, o Eduardo Cunha era um dos homens mais poderosos da nossa República, presidente da Câmara, reconhecido como um habilidoso articulador, né? Com domínio sobre a maioria dos deputados do Congresso brasileiro, circulando de maneira livre pelos palácios de Brasília, pelos gabinetes e tendo a aprovação de muitas pessoas. Não só circulando pelos gabinetes de Brasília, mas circulando pelas igrejas, né, do país, porque ele se apresentava como um político evangélico e tinha livre trânsito pelos púlpitos, pelos encontros das igrejas evangélicas do país, em especial a igreja que ele pertencia. Então, Eduardo Cunha era, há 3 anos atrás, um homem bendito, um homem reconhecido, um homem aclamado. Hoje, onde está Eduardo Cunha? Hoje, Eduardo Cunha, como os irmãos sabem, em função de desvios por ele cometido, é um homem que está transitando, não pelos palácios, mas pela cadeia, né? Procurando uma forma de ter o seu tempo preenchido e buscando algum sentido para sua caminhada, talvez escrevendo um livro contando as suas histórias como ele prometeu. Então, um homem que há 3 anos era aclamado, reconhecido, de repente agora, ele que foi um dos articuladores do impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora é um homem, de certa forma, maldito. E essa é a grande questão que esse texto coloca: bendito ou maldito? Nós vamos caminhar nessa direção. Antes disso, é necessário dizer que a palavra mais importante desse texto é a palavra coração. Se você olhar, ela vai aparecer aí nos versos de número 1, número 5, número 9 e número 10. O que é o coração para o Velho Testamento? O coração é a sede das emoções, mas também é a sede da nossa mente, a sede da nossa vontade. Vamos dizer assim, é a sede do nosso próprio ser. O homem é aquilo que é o seu coração. É por isso que Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esta palavra, ela gira em torno do coração, porque é em torno do coração que a existência humana também é definida. Quais são as ideias-chave? Palavra-chave, coração. As ideias-chave.
Duas ideias básicas estão aqui nesse texto e nós vamos percorrê-la. Uma fala do homem maldito, verso de número 1 até o verso de número 5, fala a respeito disso, e na sequência também o verso 6. O verso 5 resume: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, do verso 1 até o verso de número 6, há um relato do que significa ser esse homem maldito. A partir do verso de número 7, ele fala sobre o homem bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ele descreve no verso 7, no verso 8, quais são as características desse homem bendito. E no final, dos versos 9 até o verso de número 11, nos dá um desafio diante desse contraste do homem bendito e do homem maldito. Então vamos pensar. O homem maldito, ele é um homem maldito porque tem um coração maldito. Como já disse, já antecipando como uma diretriz do entendimento do nosso texto, como um gancho da nossa explicação, interpretação, tudo gira em torno do coração. Vamos ao verso número 1, relendo todos juntos outra vez. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Esqueci de me dizer, mas ainda há tempo. Quem escreveu isso? Jeremias. Jeremias, o profeta de Judá, que era o reino do sul. Israel era o reino do norte. Ele profetizou entre 640 e 586 antes de Cristo. Sua mensagem é de questionamento, mensagem de confrontação, mensagem de julgamento e mensagem de condenação. Ele antecipou a condenação que viria através da invasão dos babilônios e realmente aconteceu sob a liderança de Nabucodonosor. Mas também, como toda mensagem profética, era e é uma mensagem de esperança. Então, maldito ou bendito? Aqui está a descrição do homem maldito, que tem um coração maldito. Que coração é esse? Em primeiro lugar, segundo o entendimento desse verso de número 1, um coração dominado pelo pecado. O que é pecado? Nós aprendemos na teologia que pecado é, dentre outras coisas, errar o alvo. Qual é o alvo de Deus para nós? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos exaltá-lo e glorificá-lo. Então nós existimos para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Quando esse objetivo não é alcançado, quando esse alvo é errado, nós então estamos numa situação de pecado. E Jeremias diz que o pecado de Judá estava escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração. Imagine então uma pedra muito dura, muito resistente, e aí nessa pedra, nessa tábua do coração, foi escrito, foi gravado o pecado de Judá. Uma figura de linguagem para dizer que o grande problema da nação judaica e o grande problema nosso está no nosso interior, está no nosso coração. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, todo o nosso movimento, toda a nossa vida brota no nosso coração. Jesus concordou com esse diagnóstico lá no Evangelho de Marcos, está dito isso, no Marcos capítulo 7, verso 21 a 23, Jesus diz assim, que é de dentro
É de dentro que vem o mau desígnio, que vem a ofensa, que vem o orgulho, que vem a ira, que vem a violência, que vem a prostituição, que vem o adultério, que vem a avareza. Todos os males que existem no mundo existem, porque antes passaram pelo coração humano, um coração dominado pelo pecado. Então, a geografia do pecado é o coração. O homem maldito, para Jeremias, na sua mensagem profética, é o homem que vive nesse universo do pecado, que gravita em torno do pecado e é inteiramente dominado pelo pecado. E será que dá para esconder de Deus? Não dá. Em Jeremias, capítulo 16, verso de número 17, ele diz assim, ó, Deus diz, ninguém esconde de mim, se esconde de mim e ninguém encobre de mim a sua iniquidade. Deus conhece o nosso pecado, porque Deus conhece o nosso coração. Então, o homem maldito é um homem dominado pelo seu pecado. Mas também o texto diz que aquele pecado que foi gravado, que foi escrito na tábua do seu coração, está onde? Está na ponta dos altares. Está na ponta dos altares. Então aqui o segundo diagnóstico desse homem maldito é o homem dominado pela idolatria. Lá em Jeremias, aí em Jeremias também, no livro de Jeremias, há uma palavra interessante, capítulo 12, verso 16. Deus reclama assim, esse povo fala de mim, me tem nos lábios, mas não me tem no coração. Para Deus, não interessa simplesmente aquilo que nós falamos, nossas canções, nossas poesias, nossos sermões, nossos discursos. O que interessa a Deus na adoração que nós lhe prestamos é, acima de tudo, o que está no nosso coração. É claro que nós vamos, ao adorar a Deus, verbalizar, dizer da grandeza, da beleza de Deus. Mas se isso não está no nosso coração, não tem nenhum valor diante de Deus. O coração daquela gente era dominado pelo pecado, e esse domínio pelo pecado se estendeu para os altares. O altar era o lugar onde se prestava culto a Deus. E ao invés de estar Deus entronizado no altar, eles começaram a colocar ídolos no lugar que era exclusivo de Deus. É isso que Jeremias está falando. Verso 2 explica isso, onde a gente vai perceber que essa idolatria, que essa desentronização divina e a colocação de outros deuses que estavam à volta ali daquele povo, tudo isso era uma coisa que estava vindo de pai para filho. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Então, meus irmãos, havia sim uma fuga de Deus, havia uma rejeição de Deus. As palavras proféticas do livro são muito fortes. Jeremias dizia que o povo de Judá abria as pernas para quem passava, querendo dizer que todos aqueles deuses falsos que estavam à sua volta em outros povos, naquele meio, naquele contexto, eram deuses que estavam sendo agora seguidos pelo povo em detrimento da entrega e da submissão ao único Deus eterno. A nação de Judá se prostituía, era essa a expressão que Jeremias usava e usa aqui em vários textos. Então, meus irmãos, o nosso coração, além dele ser mau, ele é um coração que, ao invés de nos distanciar dos ídolos, daquilo que não nos conecta com Deus, ele nos aproxima dos ídolos e nos distancia de Deus. No discipulado Life on Life, nós aprendemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Ídolo é o quê? Tudo aquilo, seja pessoa, seja um bem, seja um hábito, seja um sonho, tudo aquilo que ocupa lugar de Deus no seu coração, isso é ídolo e se constitui em uma idolatria. E é aquilo que aqui o profeta está dizendo. O pecado gravado no coração se estendendo para a ponta dos altares, se estendendo para a maneira como nós buscamos a Deus. Verso de número 3, também outra característica do coração maldito. Um coração, podemos dizer assim, dominado pelos bens e dominado pela presença do pecado no meio à sua volta. Verso 3 diz: ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. É interessante, os bens não são um problema em hipótese alguma. Se nós estamos aqui reunidos nesta noite, esta reunião, essa possibilidade de usarmos esse espaço, tudo aquilo que a igreja faz, como aqui tem sido dito, é resultado da bênção dos bens que Deus tem dado a nós e que tem sido levado até a presença de Deus como instrumento de adoração e de missão. Não há problema em ter bens, em hipótese alguma. Mas a Bíblia alerta, Salmo 62, verso de número 10. Se as vossas riquezas prosperarem, não coloquem nelas o seu coração. O profeta está dizendo que aqueles bens, os bens e os tesouros, seriam dados por presa. Ou seja, eles estavam mais apegados aos seus bens, ao resultado do trabalho que eles tinham, do que a Deus. Eles trocaram Deus pelos seus bens. Esses bens agora seriam retirados deles, seriam presas, seriam retirados deles, porque Deus permitiria uma nação inimiga que viria e retiraria tudo aquilo que eles possuiriam, como de fato veio acontecer. O coração maldito é um coração que vive em função do ter e não do ser. É um coração escravo do dinheiro que ganha, é um coração escravo dos bens que tem. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas não só isso também, porque nesse verso de número 3, ele fala que esse pecado que está gravado no coração de Judá, que está escrito no coração de Judá, e que se estende até os altos, até os altares, até numa expressão de idolatria, esse pecado está em todos os seus territórios, em todos os seus territórios. Então não dá para negar que o homem é influência do meio em que vive. O território brasileiro, sem sombra de dúvida, é um território, do ponto de vista espiritual, marcado pelo pecado. Os sinais disso estão aí, poderíamos ficar aqui falando muito tempo. E esse território marcado pelo pecado, ele nos influencia. E nisso está o coração maldito. Porque é um coração que se distanciou de Deus, que vive no meio de um povo que não busca a Deus e não consegue resistir a essa avalanche de rejeição de Deus e de distanciamento de Deus. Por isso, um coração maldito, um homem maldito. Mais ainda, verso de número 4, olha que interessante, vamos ler juntos, todos juntos. Assim por ti mesmo. Os irmãos entenderam isso aqui? Olha o que o texto está dizendo. Eles tinham herança. Imagina você receber uma herança extraordinária. Não fez nada para ter essa herança, porque herança é resultado da ligação com aquela pessoa que pertencia o bem. Só que você, tendo herança, tendo a possibilidade de viver como rico, decidiu viver como miserável. E não foi por influência de terceiros, foi por uma decisão própria. Uma autoprivação.
poderia viver da melhor maneira que se pode viver no mundo, mas decidiu viver da pior maneira, como miserável. Todo esse movimento de rebelião, de rejeição de Deus, de pecado, todo esse processo de maldição, de um coração desintonizado de Deus, levou aquele povo a viver essa experiência terrível. Assim, por ti mesmo, não dá para jogar a culpa em ninguém, te privarás da herança que te dei. Te privarás da herança que te dei. O que o texto está falando? Está falando daquele crente, daquela pessoa que pertence ao povo de Deus, mas vive pior do que o homem sem Deus. Por quê? Porque apesar de ter uma herança, apesar de ser abençoado com Deus, com toda sorte de bênçãos celestiais, vive longe de Deus, vive indiferente a Deus, e permitiu que o seu coração se desconectasse de Deus, mesmo sendo um filho de Deus. Um rico vivendo como pobre. É isso que está dizendo aqui o nosso texto. Então, o coração maldito, o homem maldito é um homem marcado, dominado pela desvalorização da sua herança. Ele não valoriza mais aquilo que Deus deu. Ele é indiferente ao que Deus deu, ao que Deus está fazendo, ao que Deus está chamando, ao que Deus está propondo. Ele se esconde de Deus. Por isso, se torna um homem maldito, por ter esse coração que não valoriza a herança de Deus. Capítulo 2, verso 11 e 13, essa ideia, ela é trabalhada também e nos ajuda a entender o que aqui está sendo dito. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Olha só. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Gente chamada para viver na graça. Sai dessa comunhão do Senhor e vive na desgraça, vive na miséria, vive na infelicidade. Vive sem Deus, mesmo tendo a herança de Deus. Fez uma troca que não tem nenhum proveito. Verso 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Isso é um horror, isso é algo terrível. Mas o homem maldito está de boa, porque ele perdeu a noção do que faz sentido e do que não faz sentido. E o resultado disso, voltando aí esse verso de número 4, a consequência disto é que Deus então faria com que os inimigos, e aqui são os babilônicos, né, eles viriam, né, e eles seriam instrumentos de Deus para trazer o fogo de Deus, a disciplina de Deus, a ira de Deus, a punição de Deus, para que aquelas pessoas, aquela gente, aquela terra, aquele povo, pudesse, ao ver a mão pesada de Deus, sentir novamente como se deve viver, agradando o coração de Deus. Então, quando nós desvalorizamos a herança que nos traz liberdade, que é dada por Deus, o resultado disso é a escravidão, porque a liberdade está no reino de Deus. E se nós nos distanciamos do reino de Deus, nós passamos a viver uma vida de escravidão, que foi o que aconteceu com essa nação, né? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando nós no nosso coração brincamos com o pecado, agasalhamos o pecado, damos guarida ao pecado, nós estamos num caminho de escravidão e estamos abandonando o caminho da liberdade. Isso é maldição, isso é viver essa experiência de ser um homem maldito. Verso número 5 e 6, ele faz, então, vamos dizer assim, a síntese do que significa essa experiência tão terrível de ser um homem maldito. Vamos ler? Verso 5, todos juntos de novo? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Fica feio, é uma palavra esquisita,
mas eu coloquei aqui na minha cola. Um coração dominado pelo antropocentrismo. O homem maldito é o homem que fez do homem o centro da sua vida. O homem está no centro. Confia no homem, espera no homem, aguarda o homem, crê no homem. Quando, na verdade, tudo isso deveria estar sendo levado a Deus e não ao homem. Então, nós fomos criados para ter Deus no centro do nosso coração. Quando nós nos colocamos nesse centro e colocamos o homem, quando nós confiamos no homem, que deveria receber a nossa desconfiança e não a nossa confiança, quando nós dependemos do nosso braço, né, do nosso muque. O Jefferson está falando hoje de manhã que é um caminhão que tem muque, é que tem aquele negócio que pega assim e traz a carga. O que é isso, muque, né? É isso aqui, né? Homem confiando no seu muque, na força do seu braço ou na força do braço de algum outro homem. Um homem que deveria viver na dependência de Deus, vive agora independente de Deus. Esse homem, então, é um homem, esse homem marcado por esse humanismo, por esse antropocentrismo, essa ausência de Deus, é um homem maldito. E quais são as consequências desses movimentos, dessas escolhas, dessas decisões, desses hábitos tidos por esse homem? As consequências estão aí e não são as melhores. Verso número 6, vamos ler as consequências? Vamos lá. Porque será... Ô irmãos, que coisa terrível. Será como um arbusto solitário, solidão. O homem sem Deus, ainda que seja aclamado por multidões e tenha um glamour social, é um homem extremamente, profundamente solitário. Não verá quando vier o bem, cego para o bem, porque longe de Deus não se pode discernir o que é bem e o que é mal. Ele não consegue mais ter essa percepção, esse discernimento. Se tornou cego para saber aquilo que é bom, aquilo que está relacionado ao bem. Um homem impotente, ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Um homem frustrado, um homem desesperado, um homem infeliz, um homem com a vida sem sentido. Esse é o resultado de ter o coração maldito e ser um homem maldito. Então a pergunta é: coração maldito ou coração bendito? Homem bendito ou homem maldito? E aqui, na sequência então, vem o homem bendito. O homem que é o contrário de toda essa descrição que foi feita até aqui nesses versículos. Vamos ler juntos, verso número 7, todos juntos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos ler de novo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem é o homem bendito? É o homem que tem um coração que confia exclusivamente no Senhor. Exclusivamente no Senhor. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que o homem bendito, que tem a marca do pecado, que tem o seu coração, no seu coração escrito pecado, gravado pecado, que tem a natureza de rebelião contra Deus, como qualquer homem, esse homem resolve tratar o seu coração, o seu pecado, por Deus, e assim realinhar a sua relação com Deus, passando a confiar não em si nem em outro homem, mas confiar exclusivamente em Deus. Como que isso acontece?
Há vários textos que podem nos ajudar a entender isto em Jeremias, mas eu quero usar com os irmãos Jeremias 23, deixa marcado aí, vamos para frente um pouquinho, Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Vamos ler juntos? Jeremias 23, 5 e 6. Aqueles que abriram, lê por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. O profeta Jeremias fala que de Davi virá um renovo, virá um descendente, virá um Messias, o enviado de Deus. Esse Messias, diz Jeremias, ele é rei, ele vem como rei. Essa é a mensagem do Natal, né? O menino no coxo é rei, ele vem como enviado de Deus, ele é rei de Deus na terra, e ele reinará, e ele agirá sabiamente. Qual a sabedoria desse rei? Na sua sabedoria, o Messias Jesus, ele trabalha para que a relação do homem pecador, para que esse homem maldito se torne um homem bendito, e tudo é feito por ele, essa transição da maldição para a bênção. O texto diz, profeticamente, Jeremias diz que Jesus, o Messias, executaria o juízo. O juízo de Deus caiu sobre Jesus. O castigo que nós merecíamos caiu sobre Jesus. Como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus recebeu o juízo em nosso lugar, a condenação em nosso lugar. Ele executará o juízo e a justiça na terra. Jesus recebeu a condenação que era nossa, pagou a dívida que era nossa, e agora ele dá a nós a justiça que é sua. Jesus, aprovado por Deus, reconhecido por Deus, enviado de Deus, ele recebe a autoridade para dizer que nós agora somos justos, apesar do nosso coração, apesar dos nossos desvios, apesar do nosso pecado, em Cristo nós somos declarados justos. Não a justiça nossa, mas a sua justiça. Há um milagre, há uma transição espiritual, há uma cirurgia espiritual. Aquele que era maldito agora é bendito, aquele que tinha um coração longe de Deus agora começa em Cristo a andar nos caminhos de Deus. E o resultado disso, verso número 6, diz que será a salvação, segurança, e seremos chamados pelo nome Senhor, justiça nossa. Confiar no Senhor é o que então? Olhando esse texto na perspectiva do Novo Testamento, é confiar que nunca resolveremos o problema do nosso pecado, se depender de nós, para cuidar do nosso coração, para mudar o nosso coração, nunca conseguiremos. Mas em Cristo Jesus, o nosso coração passa por uma cirurgia espiritual, se conecta com Deus, e aí passamos em Cristo a viver uma nova vida em Deus. É uma confiança de que aquilo que Cristo fez é suficiente para que eu possa nele levar uma vida com Deus. Essa é toda a mensagem do Novo Testamento, e que aqui está previsto no Velho Testamento, como nesse texto de Jeremias. Voltando ao nosso texto, então, capítulo de número 17, verso de número 7. Vamos falar juntos de novo? Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o homem bendito confia no que diz respeito aos seus pecados exclusivamente no Senhor. Mas também é o homem que espera exclusivamente no Senhor. Então, quando você crê em Cristo, você já é um homem perdoado. O pecado escrito no seu coração, gravado no seu coração, que te leva à condenação, à punição de Deus, recebe o
perdão de Deus, você nunca mais será condenado, porque Jesus foi a sua justiça, recebeu o juízo que você deveria receber. Mas depois disto, você precisa construir uma relação com Deus e precisa então esperar. Essa é a linguagem que traduz essa relação. Esperar exclusivamente em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, os meus pecados foram perdoados. Mas bendito o homem que continua esperando no Senhor, de agora em diante, minha vida será na dependência do Senhor, esperando exclusivamente no Senhor. Jeremias, capítulo 10, verso 23, diz assim, olha que bonito. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe ao homem determinar o seu caminho e dirigir os seus passos. Então, esperar no Senhor significa colocar a sua vida à disposição do Senhor e deixar que Ele exerça comando sobre a sua própria vida. O que é essa esperança? Esta esperança, ela se planifica naquilo que a Bíblia chama de uma nova aliança, um novo pacto, se estabelece também na pessoa de Jesus. Vai comigo em Jeremias capítulo 31, verso de número 17. Jeremias 31 a 17. Ele volta a falar do Messias, por isso que a mensagem é de condenação, mas é também de esperança. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Teus filhos voltarão para os teus territórios. Verso 31 ao verso 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha que coisa extraordinária. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Por quê? Porque Ele fez uma cirurgia no nosso coração, onde estava escrito pecado, gravado o pecado, tudo aquilo que nos levava para longe de Deus. Agora, Ele escreve pelo seu poder, no nosso coração, a vontade de Deus, a lei de Deus, o pensamento de Deus. E a gente que vivia a revelia do que Deus dizia, agora nós amamos o que Deus diz. Agora nós queremos estar perto de Deus, porque Jesus, como Messias, colocou essa nova aliança no nosso coração. Então não é uma questão religiosa, é uma questão espiritual. É uma cirurgia, volto a dizer, que o Senhor faz em nós. Então o Senhor nos dá um novo coração que agora gosta da palavra de Deus, que agora ama a palavra de Deus, que agora quer estar perto de tudo que diz respeito a Deus. Por isso que em todo o Novo Testamento Jesus é chamado de a nossa esperança. Paulo diz aos Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Então o homem bendito é esse homem que espera no Messias, espera em Cristo, exclusivamente em Cristo. Voltando ao nosso texto, capítulo de número 17, aí ele continua dizendo, aí fazendo uma comparação, que você já percebeu, está também lá no Salmo de número 1. Vamos ler o verso de número 8, todos juntos. Todos juntos. Ele é como a árvore. Meus irmãos, essa linguagem poética traduz as pressões, os desafios, as lutas, as guerras,
as batalhas da nossa vida. Ele compara a nossa vida a uma árvore que está sofrendo as pressões das águas. Quantas pressões que estão ali tentando derrubar a nossa vida. Mas diz ele que essa árvore, junto às águas, com as suas raízes em Deus, vivendo para a glória de Deus, com o coração cativo ao coração de Deus, essa árvore, ela suporta o bater das águas, as pressões das águas, ela suporta o calor, ela fica com a sua folha verde, ela frutifica permanentemente, porque essa árvore está ligada, está conectada, está enraizada no Senhor. Tem um texto, isso aqui já daria outro sermão, né? Jeremias capítulo de número 18. Jeremias faz Deus faz com Jeremias uma ilustração, né? Um recurso pedagógico. Jeremias, vai na casa do oleiro. E ele foi, chegou lá na casa do oleiro, o oleiro estava lá, né? Lembra aquelas olarias antigas, lá em Rugataba tinha. Você coloca o barro assim num pino, né? Num pau, e fica girando, né? Girando ali com o pé e com as mãos vai fazendo o objeto que você deseja fazer. E Jeremias percebe que o oleiro estava entregue àquela obra. Mas mesmo estando entregue naquela obra, diz Jeremias, nessa narrativa tão linda, que o vaso feito por Deus quebrou. Quebrou ali, o vaso feito pelo oleiro quebrou nas suas próprias mãos. E aí Deus pega o vaso quebrado e refaz aquele vaso, segundo lhe apraz, segundo queria, segundo desejava, segundo o seu propósito. Aí Deus diz assim: será que eu também não posso pegar essa nação de Judá, de Israel, pecaminosa, e fazer dela uma nova nação? É claro que eu faço, que eu posso fazer isso. Então, meus irmãos, a lição é extraordinária. Em meio às pressões da vida, nós que somos vasos de barro, vasos frágeis, vasos débeis, vasos sujeitos a serem quebrados, nós quebramos, nós caímos, estamos na mão de Deus, mas apesar de estar na mão de Deus, nós muitas vezes olhamos para a nossa vida, a gente se sente um caco, né? Totalmente destruído, é ou não é? A gente não se sente assim, mas Jeremias diz que Deus entrega a sua obra, pega esse vaso quebrado e o refaz para a sua honra e para a sua glória. É a mesma figura aqui. O homem bendito não é um homem sem problemas, não é um homem sem dor, sem crise, sem sofrimento, sem angústia. Sim, ele sofre, mas é um homem que, em meio às pressões e quedas da existência, ele consegue experimentar a vitória pela consciência de que Deus é o seu oleiro e refaz a sua vida para a sua glória conforme lhe apraz. Como isso se dá? Através de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou te aliviar, e eu vou tornar o seu jugo suave, eu vou levar você para uma vida de vitória. Esta é a nossa segurança, né? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O triunfo é nosso em meio a essas pressões da existência, dos rios da vida, das águas da vida, porque Jesus cuida de nós e Ele nos dá a sua provisão. Mais adiante, no verso de número 8, na parte final, ele diz que essa árvore dá o seu fruto na hora certa, então é outra característica. Vou passar adiante para não termos tanto tempo assim, refletindo. Bom, terminando, aí vem a conclusão. Então, homem maldito ou homem bendito? O homem maldito é aquele que tem um coração maldito, e o homem bendito é o que tem um coração bendito, porque tudo emana do coração. E aí vem então as orientações finais que Jeremias dá
e que são dadas a nós também nesta noite. Vamos falar juntos o verso de número 9, todos juntos. O que nós podemos e devemos fazer para sermos pessoas benditas e não malditas? Verso número 8, vamos ler todos juntos? Verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Primeira coisa, nós vamos admitir a corrupção do nosso coração. Né? Nós estamos vivendo, assim, sempre houve corrupção no Brasil, sabemos disso, né? Se você acompanha a história, mas com a Operação Lava Jato, a corrupção que sempre existiu se tornou visível. Então nós já perdemos a conta das pessoas que estão sendo alcançadas nesses processos que estão acontecendo na nossa justiça. Só que nós vamos lembrar o seguinte: o nosso coração é tão ruim quanto o coração desse povo lá de Brasília, daqueles que nos dirigem. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, não tenha dúvidas da fragilidade do seu coração. O seu coração não vale absolutamente nada à parte de Deus, nem o meu. Nós vamos admitir, reconhecer a corrupção do nosso coração. Esse é o primeiro passo. O segundo passo está também aí nesse verso de número 9. Ele diz assim, que o coração, que é mais enganoso que todas as coisas, que é desesperadamente corrupto, aí ele diz assim, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Nós não conseguimos conhecer o nosso coração. Isso é muito perceptível no casamento. A gente vive 10, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos e ainda se surpreende com o outro, com o coração do outro. Mas na verdade o nosso coração, assim como o do outro, surpreende. Então o homem não consegue conhecer o seu próprio coração. Isso é impossível. Qual é a solução? A solução está no verso de número 10. Vamos ler juntos? Todos juntos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo os frutos da sua ação. Quem tem a capacidade de conhecer o meu coração? E não só conhecer, mas transformar o meu coração. Só Deus tem esta capacidade. Jeremias 4,14 diz assim, lava o teu coração, até quando hospedarás maus pensamentos? Eu não consigo lavar o meu coração, eu não consigo tirar do meu coração os maus pensamentos. É impossível, o homem não consegue fazer isso. Mas há alguém que faz isso, como o Novo Testamento ensina, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só Jesus pode lavar o nosso coração. Só Jesus pode transformar o nosso coração. Então nós vamos nos agarrar a Jesus como enviado de Deus e ter nele uma vida que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Então, admitir que somente Deus em Cristo pode transformar esta corrupção em santificação. Essa vida distanciada de Deus em uma vida perto de Deus. E por fim, no verso de número 11, o profeta nos alerta a termos uma relação sábia com os bens que nós possuímos. Ele diz assim, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Pensa naquele passarinho, a perdiz, que choca os ovos do vizinho, né, da vizinha. Então, mas aqueles ovos não lhe pertencem. Aqueles pássaros que vão sair dali daqueles ovos não lhe pertencem. E quando acaba de chocar, ele sai
E também as aves que ali surgem não reconhecem a relação que existia, porque é um ser estranho ali. Então, ele faz essa comparação com a pessoa que busca riqueza, que não é sua, que não lhe pertence, que entra num território que não é seu, que usa meios escusos para amealhar dinheiro. Esta pessoa ficará totalmente infeliz, perdida, vivendo uma insensatez e sozinha e sem nada, porque quis apropriar-se do que não era seu. É o que nós estamos vendo aí, Brasil afora, no nosso meio político. Então, não é possível ser um homem bendito sem uma relação correta com o dinheiro. É isso que a palavra aqui está ensinando. Feche seus olhos, vamos orar.